Você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre Abraão, porque a história de Abraão se assemelha e muito à vida de muitos de nós, que antes éramos pessoas profanas, pessoas que adorávamos a outros deuses, pessoas que não tínhamos conhecimento, até que quando a gente se deparou com a palavra de Deus, a gente se endireitou. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele vivia uma vida errada, mas dentro de si, ele carregava consigo uma intenção justa, uma intenção boa. E foi essa intenção que o salvou. Amém? Antes da gente ler o que está escrito, acompanha comigo a leitura aqui na tela, por favor. O que Deus viu em quem? Em Abraão. Aí o Bispo Macedo, ele diz assim, ó. Quando Deus chamou Abraão, ele era o quê? Idólatra, incrédulo, como nós éramos. Ele viu em Abraão alguém que amava o quê? A justiça, o que era certo. E é isso que faz Deus escolher as pessoas que serão o quê? Salvas. Então, Deus, ele não veio para salvar os certinhos. Deus não veio para salvar aqueles que são bonitinhos, sabe? Arrumadinho. Deus veio para salvar os perdidos. Deus veio para salvar aqueles que, humanamente falando, não tem jeito. Talvez você chegou aqui pensando assim, mas, poxa, eu vou lá, mas, rapaz, eu fiz tanta coisa errada. Acho que Deus nem me quer. Talvez inúmeras vezes já passou esse pensamento pela tua cabeça. A julgar por tantas coisas ruins que você já fez. Mas é por você mesmo que Deus, ele deu o único filho que ele tinha, Jesus. Foi por você que ele deu Jesus para te salvar. Jesus, ele morreu na cruz, derramou o último sangue que ele tinha no seu corpo, depois de ter apanhado, depois de ter sido escorraçado. Foi por cada um de nós. Quem éramos nós? Quem era nós? Quem era a pessoa do Manuel antes de estar aqui na igreja, no altar? Eu era um perdido. A minha mãe, ela tinha tanta raiva de mim, que ela chegou a olhar para mim e falar assim, a minha mãe, eu te odeio, você não é mais meu filho. Você acredita nisso? Minha mãe. Então, o diabo, ele usava cada um de nós lá fora para fazer coisas ruins, mas dentro de nós havia uma intenção. Às vezes, quando eu estava lá, na rodinha lá, né, do inferno, cheirando cocaína, vinha a palavra na minha cabeça. E aí na roda lá eu jogava uma palavra. Poxa, lembrei aqui do negócio aqui da Bíblia. E eu falava com eles e eles ficavam me enxotando. Pô, você tá maluco, rapaz? Você tá alombrado? Você tá muito louco de cocaína? Vem falar da Bíblia aqui, rapaz. Você tá doido? Mas lá dentro de mim eu tinha uma intenção. Falava, meu Deus, eu não quero estar aqui. Isso aqui não é para mim. Porque antes mesmo de eu me converter, Deus já tinha me escolhido. Antes de você se converter,
Deus já te escolheu. Porque ele viu a tua intenção. Ele viu o que estava dentro de você. A tua intenção de buscar o que é justo, correto, ainda que vivendo no erro, mas você não quer viver aquilo ali, você não quer fazer aquilo ali. Mas Deus, ele olha a intenção, ele não olha como o homem olha. O homem só olha o que está do lado de fora, ele só vê, só julga pelas atitudes. É ou não é? Ah, mas você fez isso, o homem só aponta o dedo, é ou não é? Tem 3 virados para ele, então, né? Você fez isso, você fez aquilo. O homem te julga pelo que você faz, Deus te julga pelo que você é. Então Deus escolheu Abraão justamente por isso. Ele era idólatra, incrédulo. Mas dentro dele havia um senso de justiça. Porque ele se casou com a mulher que era uma mulher que não podia ter filhos. E ele decidiu ser fiel àquela mulher e não se casar com outra. Que era normal as pessoas daquela época se casar com outra mulher, porque, né, se uma mulher não desse filho, para o homem era uma vergonha muito grande. Muito grande. Mas ele continuou sendo fiel somente a ela. E Deus escolheu Abraão, com certeza por conta disso. Aí, continuando, o bispo diz assim: até os 75 anos, Abraão provou para Deus que era um homem, o quê? Fiel, leal à sua esposa, apesar de ela não lhe dar filhos. Certamente, Abraão tentou, por meio dos deuses do seu pai, alcançar um filho. Mas não conseguindo, mesmo assim manteve sua palavra, sua honra e caráter de justiça em relação a Sara. Assim como Deus viu a justiça em Abraão e o escolheu, ele também vê as más intenções no coração e rejeita essas pessoas, a não ser que elas se o quê? Se arrependam. Assim como Deus ele vê as boas intenções, Deus também vê as más intenções. Que é o que infelizmente tem hoje dentro de muitas pessoas que já estão dentro da igreja. Elas esqueceram de quem elas eram antes de chegar na igreja. Elas esqueceram do seu passado. Esqueceram da onde Deus as tirou. E se acham justas o suficiente a ponto de julgar as outras pessoas. E carregam dentro de si essa má intenção. E o diabo ele tem conseguido usar essas pessoas que são religiosas, que acabam escandalizando as pessoas que estão chegando na igreja, querendo se entregar, querendo se converter. Essas pessoas usadas pelo diabo, cheias de malícia, cheias de maldade, de má intenção, más intenções, porque não é só uma, não, são várias, acabam desvirtuando as pessoas que estão chegando agora na igreja. Por isso que você tem que vigiar quem fica do teu lado na igreja. Pode ser até uma pessoa que tem muito tempo de igreja. Vigia. Vigia no que a pessoa fala. Se não condiz com o que sai do altar, é porque não é de quem? Porque não é de Deus. É simples. Na hora que uma pessoa falar uma coisa que não bate, então na hora o sensor, o alerta, vai te mostrar, ó, isso aqui não é legal não, hein? Ih, rapaz, isso aqui... Alguém vai chegar maliciosamente para você e falar mal de outra pessoa, por exemplo. Isso é uma coisa mais conhecida como fofoca, é ou não é? E o que você vai fazer? Você tem que cortar na hora, o fulano, tá amarrado isso aí.
Sim ou não? Alguém vai chegar perto de você e vai falar mal do dízimo, da oferta. O que você vai fazer? Na hora. Ô fulano, você me desculpa, tá amarrado, mas é que eu respeito, é que a oferta é santa, o dízimo é santo. Alguém vai chegar perto de você, vai falar mal do obreiro, vai falar mal do pastor. Quer dizer, tá errado. Não condiz, não bate. Alguém vai chegar perto de você e vai dizer assim, ó fulano, não precisa você vir todo dia na igreja não. Deixa para vir só 2 dias, tá bom. Não precisa você ler a Bíblia todo dia. Quer dizer, tá vendo? Más intenções é o que não vem do altar. Então, você tem que tomar cuidado. Por isso que todos nós temos que vigiar. Porque enquanto no perdido, no endemoniado que está lá fora, há uma intenção boa de querer mudar, às vezes, em muitos dentro da igreja, há intenções más. De querer desvirtuar aqueles que estão querendo ir no caminho certo. E nós temos que vigiar. Porque Jesus mesmo já alertou que existe o trigo, mas também existe o quê? O joio. Você tem que tomar cuidado. Porém, para ambos é necessário que haja arrependimento. Tanto para aquele que está lá no mundo, vivendo no pecado e carrega consigo uma boa intenção, mas ainda está vivendo no pecado. Ainda está praticando o pecado. Para que haja uma mudança é necessário que haja arrependimento. E arrependimento é abandono, não é remorso. Não é você chorar, não é você, se lamentar. Não é você cair, se levantar, cair, se levantar. Não, é abandono. A partir de hoje eu não pratico mais esse pecado. É abandonar. Eu me arrependi, então logo eu vou passar a odiar aquele pecado e nunca mais vou voltar a praticá-lo. O arrependimento, ele começa com uma atitude de nunca mais voltar a praticar aquele pecado. Só que aquele pecado, amanhã, ele vai estar lá para te tentar de novo. O diabo não vai desistir. Se tem um que não desiste da tua alma, é o diabo. E o diabo, ele sabe que o tempo dele está acabando. O diabo sabe que a cada dia que passa é um dia a menos. E o tempo está passando rápido, tá ou não tá? E a tua alma é valiosíssima. Enquanto mais você demora para se arrepender, é o espaço de tempo que o diabo tem para trabalhar na tua vida. Para te levar para mais longe de Deus. Para minar as tuas forças. Por isso que você não tem que perder mais tempo, não. Você tem que se entregar hoje. Hoje você tem que se entregar. Hoje você tem que se arrepender. Você não tem que pensar que você tem mais tempo, não. Você não tem que pensar que você não, mas mês que vem eu me batizo. Semana que vem eu me arrependo. Não, é hoje. É hoje. Deus está te dando oportunidade hoje. Deus está falando para você se arrepender hoje, porque amanhã pode ser o quê? Pode ser tarde. Você não sabe se amanhã você vai acordar vivo. Você não sabe se amanhã você vai estar aqui. De uma hora para outra tudo pode virar. Como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. As pessoas saíram de manhã para trabalhar, viver uma vida normal. Mal elas imaginaram que naquele dia, ao anoitecer, pela madrugada, já iria estar tudo coberto por água. Imagina as pessoas que dormiram naquela noite, desacreditadas de que a água ia subir, e acordaram com a água em cima da cama. Assim vai ser a volta de Jesus, na hora que você menos esperar. Assim é a morte. Quando ela chega, ela não avisa. Nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. Abraão, ele tinha a intenção de servir a Deus.
de obedecer a Deus, de se entregar, de se render. Aí, pega a Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, diz assim. Encontraram? E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para o quê? Para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque o tem o quê? Quer dizer, olha para mim, nesse momento aqui, o profeta Samuel estava dentro da casa de Jessé para ungir o escolhido de Deus a rei de Israel. E dentre os irmãos de Davi, estavam ali homens de guerra, homens fortes, altos, preparados, homens de boa aparência. Naquela altura, Davi não estava ali. Davi, ele estava muito longe, no campo, fazendo o serviço mais pesado, o serviço mais desprezível, aquilo que ninguém via. Mas Deus via. E foi por isso que Deus escolheu ele. Foi por isso que Deus escolheu Davi. Ninguém estava vendo, ninguém dava glória para um jovem pastor. Mas Deus via que Davi, ele defendia as suas ovelhas com unhas e dentes. Levado a essa coragem, Davi chegou a matar um urso, um leão. E foi por isso que Deus o escolheu. Então, quando o profeta Samuel entrou na casa de Jessé, estava lá. Olha, Deus me mandou aqui para ungir um dos teus filhos a rei. Imagina como foi que ficou o profeta, o Jessé. Ele se sentiu privilegiadíssimo. Então ele colocou lá os filhos, imagina a cena, ele colocou os filhos dele lá enfileirados, né, homens já criados, homens de guerra, homens fortes. E Deus já foi alertando o profeta: peraí. Não olha para a sua estatura, não. Não olha para a sua formosura, não. Porque eu já escolhi. E quem eu escolhi não está aqui. Aí continuando ele diz assim: porque o Senhor não vê o quê? Como quem? Como o homem vê. Pois o homem vê o quê? O que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o quê? Para o coração. Ou seja, ele olha para o quê? Para a intenção. Aí o bispo conclui assim, ó. A pessoa pode estar no pecado, mas havendo esse desejo pela justiça, Deus a dirige para encontrá-lo. Amém, pessoal? Quer dizer, o que aconteceu? Deus, ele tocou em Abel no momento em que Abel viu que tanto o seu pai, Adão, como Eva, estavam longe de Deus. Então ele percebeu que ele tinha que mudar aquela situação. Eu imagino isso. A gente até percebe isso pela dramatização da novela Gênesis. Não sei se vocês assistiram. Quem assistiu? Vocês viram lá? Então, Adão e Eva já naquele momento tinham sido expulsos do paraíso. E o primeiro altar que foi levantado foi por Abel. Abel, ele levantou um altar. A intenção dele
de levantar um altar para Deus foi para resolver a situação que estava ali, porque ele estava vendo ele sofrer. Eu imagino você estar vivendo uma vida confortável, tinha tudo na mão, tudo certo. De uma hora para outra você tem que trabalhar. É tipo uma pessoa que vive muito bem, né? Com aposentadoria boa, com dinheiro bom, do nada ela perde. Morava num prédio de luxo, andava no melhor carro, do nada a pessoa vai morar de aluguel, vai ter que trabalhar para se sustentar. São dois extremos. Dá para entender, sim ou não? Então foi tipo isso. Então eles estavam transtornados. Eu imagino que estava uma briga todo dia, todo mundo estressado. Então ele levantou um altar. E ali ele apresentou um sacrifício para Deus. Caim também decidiu levantar um sacrifício para Deus. Só que o que Abel decidiu apresentar para Deus foi o melhor. A intenção, olha só, para você entender como a intenção equivale. A intenção de Abel chamou a atenção de quem? A intenção. Agora, a intenção de Caim reprovou a atenção de Deus. É tanto que Deus aprovou a oferta de Abel e reprovou a oferta de quem? De Caim. Ao longo do tempo, vários altares foram levantados. O altar não morreu, não. O altar continua vivo. Amém? Assim como aconteceu com Abraão. Deus conseguiu levantar mais um altar através de quem? De Abraão. Quando Deus o chamou. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele teve coragem, aos 75 anos, ele já era um senhor de idade, de deixar tudo, a sua estabilidade, o seu conforto. Certamente o pai dele também já estava, né, perto de morrer, ele teria a sua herança garantida, sim ou não? Mas ele foi para o deserto. Sabe o que foi que ele fez? Ele passou a depender apenas de quem? A intenção dele era de honrar a quem? De se entregar, de se render. Porque a vida que ele vivia, embora tivesse riquezas, uma vida abastada, não era o suficiente para ele. Então, de repente você está aqui, você vive até uma vida bacaninha. Uma vida certinha, você trabalha, ganha um salário bacana, tem o seu carro para andar, tem sua caminha quentinha, mas dentro de você tem um vazio. Só você e Deus sabe a tristeza, o buraco que tem dentro de você. E Deus, Ele quer fazer de você um altar. Sabe como é que Deus faz de você um altar? Quando o Espírito de Deus entra dentro de você. Quando o Espírito Santo entra dentro de uma pessoa, aquela pessoa passa a ser um altar ambulante. Aonde eu vou, eu sou um altar. Sabe por quê? Diga assim, altar significa lugar alto, onde é colocado sacrifício. Aonde eu vou, eu sou um altar de Deus. Porque aonde eu vou, eu faço a vontade de quem? E não a minha. Deu para entender, sim ou não? Eu vivo esse sacrifício. Quando você recebe o Espírito Santo, você vive esse sacrifício. Você é o altar. Você tem que se tornar um altar para você viver essa vida plena que Deus fez Abraão viver. Abraão honrou a Deus durante 100 anos.
E Deus honra Abraão até hoje. Amém? É forte ou não é, gente? Abraão, ele honrou a Deus 100 anos, mas Deus honra Abraão até hoje, porque nós somos da descendência de quem? De Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Deus tem cumprido a palavra que ele empenhou a Abraão até hoje. Deus quer te fazer um altar, gente. Mas para isso, você tem que se arrepender. Se você tem essa intenção, só falta uma coisa para você: arrependimento. Deus te conhece como ninguém te conhece. Deus te vê como um homem não te vê. Se você quer, se arrependa. O batistério está pronto. É melhor, a água está quentinha? A água está bem quentinha. É melhor você sair daqui um pouco molhado, mas seguro da sua salvação, do que você sair daqui bem sequinho, mas correndo risco de perder a tua alma. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos.